A colônia Epsilon 9 foi declarada morta 27 anos antes de retornar. Nos registros oficiais da humanidade, aquele sistema estelar era apenas mais um nome riscado em uma lista longa demais de fracassos. Uma tentativa inicial de expansão interestelar perdida durante os primeiros conflitos com raças alienígenas hostis. Comunicação interrompida, nenhum sinal de vida detectado, nenhuma nave retornou. E então, como tantas outras, foi esquecida. A guerra avançou, novas colônias surgiram, outras caíram. Epsilon 9 tornou-se uma nota de rodapé, mencionada apenas em aulas de história militar como um sacrifício necessário. Até o dia em que o sinal chegou. Não foi um pedido de socorro, não foi uma transmissão automática, foi uma mensagem clara, deliberada e impossível. Aqui é a colônia Epsilon 9. Estamos vivos e não estamos sozinhos. O comando humano levou horas para reagir. Análises, verificações, checagem de assinaturas quânticas. Tudo indicava que o sinal era autêntico. Mas isso só tornava a situação pior. Isso não faz sentido, disse a comandante Mira Solis, observando o holograma do sistema esquecido. Não havia recursos suficientes para sobrevivência a longo prazo, nem defesas. Talvez tenham encontrado ajuda, sugeriu um oficial. Mira não respondeu. Ajuda alienígena raramente vinha sem preço. Ela foi designada para liderar a missão de contato, não um ataque, ainda não. Oficialmente, a colônia Epsilon 9 foi declarada morta 27 anos antes de retornar. Nos registros oficiais da humanidade, aquele sistema estelar era apenas mais um nome riscado em uma lista longa demais de fracassos. Uma tentativa inicial de expansão interestelar perdida durante os primeiros conflitos com raças alienígenas hostis. Comunicação interrompida, nenhum sinal de vida detectado, nenhuma nave retornou. E então, como tantas outras, foi esquecida. A guerra avançou, novas colônias surgiram, outras caíram. Epsilon 9 tornou-se uma nota de rodapé, mencionada apenas em aulas de história militar como um sacrifício necessário. Até o dia em que o sinal chegou. Não foi um pedido de socorro, não foi uma transmissão automática, foi uma mensagem clara, deliberada e impossível. Aqui é a colônia Epsilon 9. Estamos vivos e não estamos sozinhos. O comando humano levou horas para reagir. Análises, verificações, checagem de assinaturas quânticas. Tudo indicava que o sinal era autêntico. Mas isso só tornava a situação pior. Isso não faz sentido, disse a comandante Mira Solis, observando o holograma do sistema esquecido. Não havia recursos suficientes para sobrevivência a longo prazo, nem defesas. Talvez tenham encontrado ajuda, sugeriu um oficial. Mira não respondeu. Ajuda alienígena raramente vinha sem preço. Ela foi designada para liderar a missão de contato, não um ataque, ainda não. Oficialmente, era uma missão diplomática e de reconhecimento. Extraoficialmente, era para descobrir o que havia dado errado. A nave Argus atravessou o hiperespaço em silêncio. A tripulação estava tensa. Muitos tinham familiares que haviam participado da colonização inicial. Pessoas que até aquele momento acreditavam estar mortas havia décadas. Quando emergiram no sistema Epsilon, todos prenderam a respiração. O planeta ainda estava lá. Mais do que isso, estava vivo. Cidades se espalhavam pela superfície, não as estruturas improvisadas de uma colônia inicial, mas construções integradas ao terreno, misturando a arquitetura humana com algo claramente não humano. Torres curvas, materiais orgânicos, campos de energia visíveis mesmo a olho nu. Isso é impossível, murmurou alguém. Não, respondeu Mira, é apenas algo que não entendemos ainda. A Argus foi recebida por escoltas, naves desconhecidas, silenciosas. Não abriram fogo, apenas guiaram a nave humana até uma plataforma orbital. E então, o choque final. A delegação que os aguardava,
era humana. Homens e mulheres usando símbolos antigos da colônia. Alguns mais velhos do que deveriam ser, outros mais jovens para ter nascido antes da suposta queda. Bem-vindos a Epsilon 9, disse uma mulher à frente do grupo. Nós estávamos esperando por vocês. Mira deu um passo à frente. Vocês sabem há quanto tempo estão desaparecidos? A mulher sorriu, um sorriso triste. Para vocês, 27 anos. Para nós, quase 50. A história veio aos poucos. Quando a guerra inicial atingiu o sistema, Epsilon 9 não tinha como se defender. As primeiras naves alienígenas surgiram sem aviso, mas ao invés de atacar, elas pararam. Os alienígenas, conhecidos como Vaelori, não estavam em guerra com os humanos. Estavam fugindo. Fugindo de quem? Perguntou Mira. Da mesma coalizão que vocês enfrentam agora, respondeu a líder da colônia, chamada Asha Rain. Os Vaelori eram uma raça antiga, tecnologicamente avançada, mas reduzida a refugiados galácticos, perseguidos por se recusarem a se submeter a um império maior. Quando encontraram Epsilon 9, viram algo raro, humanos ainda não militarizados, uma chance de coexistência e sobrevivência mútua. Eles nos ofereceram uma escolha, disse Asha, ou morrer sozinhos ou viver juntos. A comunicação com a Terra foi cortada não por falha técnica, mas por decisão. Sabíamos que se o comando humano descobrisse nossa aliança, Asha hesitou, nós tentaríamos nos resgatar. Mira entendeu imediatamente o que aquilo significava. Resgatar significava evacuar humanos e exterminar alienígenas. Então vocês nos deixaram acreditar que estavam mortos, disse Mira. Sim, respondeu Asha, porque era a única forma de sobreviver. Ao longo das décadas, humanos e Vaelori evoluíram juntos, tecnologia compartilhada, cultura mesclada, até genética em alguns casos. Epsilon 9 não era mais uma colônia humana, era algo novo. Vocês traíram a humanidade, disse um oficial humano incapaz de conter a raiva. Asha o olhou com firmeza. Não, disse ela. Nós sobrevivemos quando a humanidade nos abandonou. A tensão cresceu quando os relatórios começaram a chegar ao comando central humano. A existência de Epsilon 9 agora era um problema estratégico. Uma colônia humana aliada a alienígenas, com tecnologia híbrida, localizada em um ponto-chave da rota de guerra. Eles podem estar fornecendo informações ao inimigo, disseram alguns generais. Ou pior, podem se tornar o inimigo. Mira recebeu a ordem que temia. Traga os humanos de volta, dizia o comunicado. Se os alienígenas resistirem, neutralize a ameaça. Ela ficou olhando a mensagem por longos minutos. Isso é um erro, disse ela à sua própria tripulação. Ordem é ordem, respondeu um oficial. Mira decidiu adiar a resposta. Na superfície, Asha mostrou a Mira algo que mudaria tudo. Um memorial. Nomes gravados em metal e cristal. Milhares. Humanos e Vaelori lado a lado. Estes morreram defendendo este planeta, disse Asha, contra a coalizão. Mira sentiu o peso no peito. Vocês lutaram contra eles? Perguntou. Sim, respondeu Asha. Ao longo das décadas, nós resistimos aqui. Os sensores começaram a apitar. Contato surgindo no limite do sistema, gritou alguém pelo comunicador. Assinaturas da coalizão. A guerra havia encontrado Epsilon 9. Eles nos seguiram, murmurou Mira. Asha não parecia surpresa. Eles sempre vêm, disse ela. A diferença é que agora, vocês estão aqui. A batalha que se seguiu foi diferente de qualquer outra. Naves humanas, Vaelori e híbridas lutaram juntas, estratégias combinadas, tecnologia que a frota humana jamais havia visto, escudos que se adaptavam, armas que priorizavam incapacitar, não destruir. E funcionou. A coalizão recuou. Quando o silêncio voltou, Mira sabia que não poderia mais fingir neutralidade. Ela ativou um canal aberto para o comando humano e para toda a frota. Aqui é a comandante Mira Solis, disse ela. Estou transmitindo ao vivo da colônia Epsilon 9. Ela mostrou tudo. A cidade, a aliança, o memorial. Vocês podem chamar isso de traição,
disse Mira. Mas se esta colônia caiu, então caiu lutando pela mesma coisa que dizemos defender, a sobrevivência da humanidade. A diferença, afirmou Asha, é que nós não acreditamos que a humanidade precise existir sozinha. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Nenhuma ordem imediata veio. A decisão agora não era apenas militar, era moral. Epsilon 9 não era um erro do passado, era um possível futuro. Mira desligou a transmissão e olhou para Asha. Se dependesse de mim, disse ela, esta colônia nunca mais seria esquecida. Asha assentou. Então, conte nossa história. E talvez a humanidade finalmente se lembre do que significa sobreviver juntos. Se você chegou até aqui, é porque essa história te fez pensar. Então deixa o like para apoiar o canal, se inscreva para não perder as próximas histórias de ficção científica e comenta aqui embaixo. Você acha que a colônia Epsilon 9 traiu a humanidade ou mostrou o verdadeiro caminho para a sobrevivência? A próxima história já está sendo preparada.